Olá, eu sou Mariana e nesse canal aqui a gente fala sobre autodomínio, sobre dominar os nossos corpos de manifestação aqui na vida física, os 4 corpos: corpo físico, emocional, mental e energético espiritual. E a gente fala um pouco de teoria para a gente pegar o que a gente precisa para colocar em prática, né? Vamos pegar dica de práticas para a gente colocar teoria em prática. É assim que a gente muda a nossa vida. É na ação que a gente muda a nossa vida. Não é consumindo conteúdo que você vai ver os resultados na sua vida. É consumindo um pouquinho de conteúdo e colocando o que você aprendeu em prática, tá? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre um conceito da conscienciologia, né? Que é uma ciência que estuda a consciência, uma ciência proposta por um brasileiro, Valdo Vieira. E a conscienciologia tem muitos conceitos muito interessantes e hoje eu quero falar especificamente sobre o conceito de desperticidade. Desperticidade seria um acrônimo, eu acho que é acrônimo que fala quando você pega as iniciais de algumas palavras para formar uma outra palavra. Então seria um acrônimo para desassediado, seria desperto, desassediado, permanente, total. Então, um desperto para a conscienciologia seria a pessoa desassediada, permanente, total. Diferente do conceito de desperto da espiritualidade, do misticismo comum que a gente conhece, né? A gente conhece o conceito de desperto como alguém que acordou, né? Alguém que começa a questionar e a perceber que existe alguma coisa para além daquilo que os nossos olhos físicos estão vendo, né? Então, o desperto é alguém que começa a questionar, perceber que existe um mundo espiritual, que existem coisas que a gente não sabe, que a gente tem outras formas de perceber o mundo, outros sensos, né? Mas para a conscienciologia, o desperto é alguém que é um desassediado permanente total. E o que seria ser um desassediado? Para a gente entender o que é ser desassediado, a gente precisa entender o que é ser assediado. Então, nós somos pessoas que temos energia. Todo ser humano, toda consciência tem energia, certo? Todo ser vivo tem energia, tá? Animais e plantas, inclusive rochas, têm energia. A partir do momento que a gente tem energia e nós interagimos com o meio à nossa volta e com outras consciências, com outros seres, nós trocamos energia. Então, aqui define o que é a base do assédio, porque quando nós trocamos energia, nós podemos trocar energias de forma positiva e de forma negativa. Existe aqui também o conceito do autoassédio. Então, assim, eu troco energia na dimensão física com pessoas que estão ao meu redor, com seres que estão ao meu redor. E essas trocas, elas podem ser saudáveis ou não saudáveis. Elas podem ser positivas ou negativas. Elas são positivas quando eu fico melhor, né? Quando eu fico mais otimista, mais energizado, mais emocionalmente bem. E elas são negativas quando eu fico drenado, quando eu fico pessimista, quando eu fico triste. Como é que as nossas conexões e interações no plano físico fazem isso? Através do que as pessoas pensam sobre nós, através do que as pessoas sentem de nós e através daquilo que as pessoas querem de nós, né? E isso vale a gente para os outros também. Quando a gente pensa uma coisa negativa de alguém, quando a gente sente coisas negativas
de alguém, a gente acaba interferindo energeticamente no campo daquela pessoa. Por mais que nossos olhos físicos não estejam vendo, nós podemos sentir isso, tá? Isso são as interações físicas. Só que existem também as interações extrafísicas. Neste momento, nós também estamos interagindo com uma outra dimensão, né? Que é a dimensão astral, a dimensão espiritual, mesmo que nossos olhos não estejam vendo. Então, quando a gente está ao mesmo tempo na física e na dimensão extrafísica, nós também estamos interagindo com seres extrafísicos, com seres que já não possuem mais corpo físico. E como é que essas interações podem ser positivas ou negativas? Elas são positivas quando, por exemplo, nós interagimos com seres que querem nos ajudar, familiares desencarnados que gostem da gente, ou amparadores que se aproximem da gente para fortalecer o nosso campo energético, para nos dar banho de energia. Nós podemos receber coisas positivas de seres que não estão encarnados. Mas também nós podemos ter seres que se aproximam da gente porque eles estão carentes, necessitados. Então, talvez tentando conseguir algum tipo de energia da gente. A energia física interessa muito para algumas consciências desencarnadas. Então, por carência, poderíamos ser sugados, digamos assim, né? Mas também nós podemos sofrer por pessoas que não gostam da gente, inimigos de vidas passadas, pessoas desencarnadas, tá? Seres extrafísicos, espíritos, consciências extrafísicas, que de alguma forma queiram o nosso mal ou que de alguma forma a gente tenha feito mal para essas pessoas em outras vidas. Então, nós podemos ter também conexões, nós podemos estar conectados por convivências passadas com algumas consciências que não sejam tão positivas, pessoas que não tenham tão boas intenções assim e por estarem conectadas com a gente, fazem mal energeticamente pra gente. Então, assim, todos nós somos assediados. Todos os seres vivos são assediados, inclusive animais, mas eu vou focar aqui em nós humanos, tá? Então, todos nós, por quê? Porque nós estamos conectados na dimensão espiritual e nós possuímos conexões em outras dimensões, tá? Ou de vidas passadas, ou da própria vivência pelos lugares que a gente passa, pelas pessoas que a gente encontra. Outra questão aqui seriam, por exemplo, as conexões que estão conectadas com as pessoas físicas que a gente interage. Então, por exemplo, relações sexuais. Quando você tem uma relação sexual com uma pessoa física, óbvio, né, com um ser humano, você acaba também entrando em contato com os espíritos conectados com essa consciência. Então, de alguma forma, aquelas consciências podem começar a interagir de uma maneira mais próxima de você. Se elas forem positivas, ótimo. Se não forem tão positivas, você começa a ter uma troca negativa, né, com seres extrafísicos de forma negativa. Isso tudo, gente, é uma coisa muito ampla, muito complexa. Poucas pessoas que conseguem entender e ter muita clareza sobre esse assunto, mas na verdade, tudo isso passa muito mais pelo campo da investigação, né, da pesquisa, do que das certezas. Então, a gente levanta hipóteses, a gente mantém a nossa mente aberta e a gente mantém ampliando a nossa percepção dessa dimensão para que a gente possa tirar, né? Tirar o que está fazendo mal, tirar o que é negativo e ampliar o que está fazendo bem.
E qual é então a proposta da Conscienciologia? A proposta da Conscienciologia é que a gente evolua a ponto de começarmos a ficar consciente dessas conexões, que a gente possa... O desperto é alguém que está consciente das conexões, é alguém que não mais sofre as consequências negativas das conexões negativas que tem. Ele consegue se proteger energeticamente e não deixa que as suas energias sejam afetadas pelas conexões negativas. E como ele faz isso? Ele faz isso com o autodomínio energético. Eu vou falar daqui a pouco para a gente falar o que a gente precisa fazer para ter autodomínio energético. Mas o desperto também ele tem a capacidade de fazer a assistência para aquelas consciências que se aproximam por necessidade. Então, ele domina a energia a ponto de não permitir que a sua energia adoeça pelas conexões negativas. Ele consegue usar suas energias para assistir quem precisa de energia. Ele tem cacife energético para isso, digamos, né? Você precisa ter energia, bastante energia, para você conseguir doar energia. E o desperto também, ele tem maior clareza das conexões positivas, consegue se aproximar melhor, se acoplar melhor com consciências positivas, que são os amparadores, né? Como que a gente se torna um ser desperto? Dominando a energia. E como que a gente domina a energia? Praticando. A proposta da Conscienciologia é que você pratique o EV, né? O estado vibracional AOV, que é você... Primeira coisa, você precisa começar a ter muita atenção a tudo aquilo que você sente. Eu insisto nesse ponto. Eu acho que o pré-requisito do trabalho energético é que você se conecte com o seu corpo, com as suas sensações, e que você seja capaz de dar atenção para as suas sensações ao longo do dia inteiro. E eu vou te falar que o ser desperto, ele consegue fazer isso enquanto dorme também. Detalhe que, assim, são poucas as pessoas que são despertas, é bem difícil, né? Mas nós podemos nos tornar parcialmente despertos. A gente pode começar a perceber muita coisa nesse caminho, né? E começar a se beneficiar muito antes da gente conseguir ser um desperto, um desassediado permanente total, que realmente já é uma etapa para alguém que está mais avançado. A gente vai se contentar em ser parcialmente. Nós vamos começar o nosso trabalho energético para a gente ir caminhando nesse sentido, né? Mas, para as pessoas que são empatas, para as pessoas que são médium, elas começam a sentir benefícios muito grandes, né? Além de começarem a atuar positivamente no seu ambiente, tanto físico como no seu ambiente extrafísico. Então, voltando ao trabalho energético. Você vai movimentar, você vai primeiro ter atenção a tudo aquilo que você sente, e a partir do momento que você já tem esse trabalho de ficar atento às coisas que você sente, você vai mexer a energia dentro do seu corpo. E o que é mexer energia? A energia é o que eu digo assim, é algo que você vai, a sua consciência vai trazer energia para o seu corpo e vai mexer essa energia. Você vai mexer a energia também no seu campo áurico, é a minha dica para você. Não adianta só mexer a energia dentro do corpo, trabalhe a energia em todo o seu campo áurico também. Você vai, através da visualização, né, trazer uma luz e mexer essa luz dentro do seu corpo, trazer uma luz e mexer essa luz dentro do seu campo áurico. Isso falando aqui de forma simplificada, tá? Eu estou, neste momento, finalizando um curso que eu vou compartilhar aqui algumas manobras energéticas que você pode fazer para trabalhar suas energias. E essas manobras, elas vão ser ilustradas e narradas, vão ser práticas narradas. Então, eu espero conseguir logo ter isso para disponibilizar para vocês. Mas o básico já vai ser o suficiente para você.
Traga luz para o seu corpo e mexa dentro do seu corpo. E veja bem, mexer a luz dentro do seu corpo não é uma ação física. É uma ação que você faz com a sua intenção, com a sua vontade. Então ela é uma ação mais sutil. Você dá o comando para que essa luz se mova dentro do seu corpo e se mantém concentrado para que esse processo possa continuar acontecendo por alguns minutos. A mesma coisa no seu campo áurico, certo? Conforme você passa os dias fazendo esse trabalho energético, você vai ampliando a percepção das suas energias e você vai começar a reconhecer as conexões que estão ao seu redor. Você vai começar a reconhecer quando uma interação com alguém físico te faz bem ou mal, e quando uma conexão, uma interação com algo que você não está vendo também te faz bem ou mal. O primeiro passo é reconhecer. Quando você reconhece, você consegue atuar. Então, se algo te fez mal, você vai saber aonde te fez mal e você começa a perceber também, muitas vezes, a causa, o porquê que aquilo começou. Então, você atua na raiz, você começa a tirar aquilo. Você começa a atuar energeticamente para limpar aquela negatividade. Quanto mais você limpa a negatividade, mais bem-estar você tem e mais lucidez você tem, né? E você começa a fazer um trabalho de cortar conexões que não estão te fazendo bem, que estão te drenando. Quanto mais energia você tem, mais também quando você percebe que se aproxima alguém precisando de energia, você consegue doar energia de forma consciente, melhorando tanto aquela consciência quanto o seu padrão energético você consegue manter estável. Esse seria o básico do conceito do desperto, mas assim, na prática nós poderíamos falar muitos e muitos exemplos de coisas de benefícios e de situações muito interessantes que o fato de você começar a perceber isso e começar a se proteger traz muitos benefícios, traz muitas coisas inacreditáveis. Você consegue impedir coisas de acontecerem, você consegue permitir que coisas aconteçam, você consegue entender intenções das pessoas, você consegue entender coisas que estão nos bastidores, nas entrelinhas das coisas que acontecem na vida. E eu quero compartilhar aqui um exemplo com vocês para que vocês comecem a perceber. Eu quero muito fazer vídeos trazendo outros exemplos desse tipo, porque eu acho que isso amplia a nossa consciência e dá vontade da gente praticar. Mas eu quero compartilhar aqui um exemplo para deixar... um exemplo, deixar exemplificado para vocês, tá? Ilustrado. É assim, um dia eu estava num jantar da minha família, né? E eu comecei a não me sentir muito bem. E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer um pouco de OLV. Porque eu comecei, olha só, gente, todas as minhas percepções são de alguém que faz o trabalho energético já há algum tempo, então talvez eu seja parcialmente desperta, mas são hipóteses, então eu não posso chegar aqui falar para vocês coisas definitivas. Eu compartilho aqui minhas hipóteses, certo? Porque eu não sou uma desperta ainda. Então escuta aí para ver qual a sua opinião. Eu estou no jantar em família, comecei a me sentir mal e achei que era algo espiritual. Então eu comecei a fazer a OLV. Eu fiz a OLV dentro do corpo e comecei a fazer a OLV na aura, fora do corpo. E comecei a acelerar. Quando eu comecei a acelerar, o que aconteceu? Começou a me vir um medo muito grande, uma intuição de que o meu carro estava sendo roubado. Meu carro estava estacionado lá fora. Aí, assim, eu que já estudo há algum tempo, eu sei que esse é o tipo de coisa que pode ser um sinal de que existe alguma consciência que não queira que você realize o trabalho energético, então ela te coloca isso. É muito comum uma consciência, quando ela está incomodada com o trabalho energético, ela pode te colocar tristeza, medo, raiva, para que você se disperse
e pare de fazer a movimentação energética. Então, nesse dia, eu comecei a sentir muito medo, logo eu percebi, eu falei, esse medo pode ser, porque assim, pode ser real, às vezes pode ser que você faça um trabalho energético e você tenha uma intuição, amplia a sua percepção de que algo está acontecendo com seu carro, entendeu? Você não descarta nenhuma possibilidade nunca. Você mantém sempre todas as possibilidades abertas para ver quais são mais lógicas, mais reais. Então eu mantive essa possibilidade, mas logo eu percebi que não era. Logo eu senti que não era real. Então eu falei, então tem alguma consciência aqui incomodada, muito incomodada com o trabalho, porque o meu medo do carro ser roubado ficou muito intenso. E aí, a minha segunda hipótese foi, porque isso tudo, gente, vem em forma de intuição. Então, a segunda hipótese, me veio uma outra percepção de que existia uma consciência no campo áurico do meu primo, que estava do meu lado, que estava começando a se sentir incomodada com aquele trabalho energético. E que aquele medo estava sendo colocado em mim por causa daquela consciência. E essa é uma hipótese. Outra hipótese é que fosse alguma consciência acoplada a mim e que estivesse fazendo esse mesmo processo de, né, colocar o medo lá. Eu, com o meu nível de consciência e de percepção, não consigo definir até hoje de quem que era a consciência que estava incomodada, mas a minha decisão foi parar de fazer o trabalho energético. Depois de 10 anos praticando o óvio, já estou em 10 anos que eu comecei a estudar óvio, em 2012 eu conheci esse trabalho, né? Nos últimos anos ele se intensificou mais, mas eu tenho muitos anos de prática. E uma coisa que eu aprendi foi que a gente não deve mexer nas energias das outras pessoas, a não ser que você tenha cacife para isso. E eu não tenho. Então, quando eu começo a perceber que coisas que o meu trabalho energético está interferindo demais no ambiente ou está incomodando demais algumas pessoas, eu paro. Porque eu não tenho cacife para resolver a situação, para deixar a situação inteira resolvida, curada, harmonizada. E se eu tivesse, eu faria isso, mas eu não tenho. Então eu acabo tendo muita rebarba, eu acabo passando mal. Então eu paro e também não quero incomodar ninguém. Naquele momento eu achei que eu tinha que parar. Falei, se eu tô incomodando ele, eu não vou conseguir desacoplar essa consciência dele agora, entendeu? Numa conversa de família. Então eu parei. Eu parei e o medo parou. Mas aqui eu trago essa informação para você. A partir daí, eu tenho novas informações sobre aquela experiência. Eu tenho uma informação de que talvez meu primo tenha alguma consciência que não esteja fazendo tão bem para ele. E assim, eu não vou compartilhar aqui o caso a história dele de vida, mas uma pessoa que tinha muitos problemas. Então, a partir daí, eu falei assim, talvez tenha alguma causa espiritual aí. E outra coisa é a minha autoconsciência. Eu tenho talvez uma consciência no meu campo que não tá querendo sair e que não é tão positiva assim. Então eu tenho que. A minha postura é intensificar o meu trabalho energético para entender melhor o que está acontecendo, para resolver o que precisa ser resolvido, para melhorar a minha condição, me sentir bem. E para entender o porquê que isso está acontecendo, que tipo de atitudes minhas podem estar atraindo esse tipo de conexão. Então você vê, sempre abre um campo para que a gente comece a investigar e mais fundo nas coisas que estão por trás, nos bastidores, né? Mas esse é o tipo de coisa que pode acontecer. E em próximos vídeos eu quero trazer outros exemplos para a gente pensar nessas hipóteses, mas eu acho que dá para você começar a pensar aqui nesse conceito, dá para você começar a trabalhar suas energias e a ficar atento que existem coisas acontecendo que dá pra gente perceber e melhorar e ir curando e ir amplificando a nossa consciência, a nossa lucidez, a nossa desperticidade. Tá bom? Então, eu tenho aqui na descrição algumas informações sobre atendimentos, caso você tenha interesse. E se essa informação foi útil para você, deixa um like no vídeo e até
a próxima!